o Goiás seguindo no mesmo aproveitamento das últimas 10 rodadas, ele não chegará à Série A do Campeonato Brasileiro, um time que dos últimos 8 jogos venceu apenas um. Né? Pensando em acesso, até mesmo em permanência na Série A, na Série B, esse aproveitamento é horroroso, até para um time que está ali no meio de tabela de tudo, né? Igual, por exemplo, a Ferroviária, por exemplo, venceu um, empatou dois, perdeu dois dos últimos 5 jogos. Então o Goiás ele consegue ter uma campanha tão ruim quanto a vários clubes, né, que estão ali empacados no meio de tabela da Série B. Operário, Avaí, Vila Nova, América, apesar que o América venceu 3 dos últimos 5 jogos. Então é uma campanha que não convence a ninguém. E eu acho que o Andrino, o próprio, assim, o que eu consegui observar, né, fazendo esse trabalho aqui no Goiás News, do ano passado para cá, em 2 entrevistas que eu observei do Lucas Andrino, que eu, para mim, abriu um novo leque na minha cabeça a respeito do futebol que antes eu não tinha. O Andrino, quando ele foi perguntado, ali, mais ou menos na metade da Série B do ano passado, quando o Goiás começa a ter aquela decrescente, que foi antes desse ano, né? Esse ano o Goiás começa a cair muito de rendimento a partir do mês de setembro, outubro, mas o Goiás nunca engatou uma sequência de derrotas, né? No ano passado, não. A partir do final do mês de junho, já era um Goiás capenga na Série B. O Andrino ele respondeu da seguinte forma: quando ele foi contratado, o Goiás, fazendo uma comparação na época com o Vila Nova, se o Andrino trouxesse alguns jogadores mais com essa característica operária para a Série B, ele seria massacrado pela diretoria, pelo torcedor, uma desconfiança chegaria junto ao seu nome. Por isso o Goiás optou naquele momento por muitos jogadores, muito mais pela mídia do que propriamente pelo futebol. Analisando 2024, o Goiás trouxe Regis, que já não funcionava há muito tempo, trouxe outros nomes também já no transcorrer da Série B, né? Como, por exemplo, o John Vasquez, colombiano, contratar gringo apenas por ser gringo não dá certo, o próprio Thiago Galhardo sendo aí a referência disso. E nesse ano dá para dizer que o Goiás errou um pouco nisso também. Trouxe alguns jogadores muito mais pelo nome do que propriamente porque vinha jogando. Acho que o clássico cenário disso é o Benítez. E aí eu coloco um pouco da culpa minha, a culpa de nós torcedores também, porque é o seguinte: se o Goiás, ao invés de um Benítez da vida, trouxesse o Brian, o torcedor reclamaria. Não o Brian exatamente agora, mas um jogador, você entendeu, né? Um jogador ali como um aposta, um atleta que não está consolidado na Série B. E a Série B ela é um campeonato traiçoeiro demais, onde jogadores desconhecidos, igual, por exemplo, um Brian da vida, quem mais que vem jogando bola pelo Goiás nessa Série B, não tem, assim, um currículo absurdo. O Juninho, por exemplo. O Juninho não é um atleta famoso em todo o Brasil, não é isso. É um cara para quem mais é viciado mesmo no futebol para conhecer o Juninho, né? Do América Mineiro. Esse é o tipo de jogador que funciona na Série B. E não um medalhão, por exemplo, igual o Wellington Rato, já com a barriga cheia. Agora vai explicar isso para nós, torcedores, no começo da Série B. Entende? Então eu penso que há alguns jogadores que o Goiás precisa pensar em um limpa. E isso deve acontecer antes mesmo do final da Série B. Se o Goiás subir, é claro, né? Isso deve demorar mais um pouquinho. Mas se engatar essa sequência, empacar ali no meio de tabela, acredito que já no final desse mês temos aí alguns jogadores saindo. Como, por exemplo, o Benítez, teve novamente uma lesão. Pelo Goiás jogou apenas 9 vezes, nenhuma vez como titular. O jogo que ele mais atuou, né, pelo Goiás já vai completar um turno, que foi contra o Atlético na Serrinha, onde ele, aliás, ele começou como titular naquele jogo, né, perdão. Começou e foi substituído no intervalo. Foi a única partida que ele conseguiu jogar mais do que 46 minutos, né, contra o CRB e o Atlético. Depois disso, o jogo que ele jogou mais foi contra o Vila Nova também, que ele participa do segundo tempo. É um jogador que não deu certo. Eu não julgo tanto o Goiás porque foi um contrato pelo menos por produtividade, menos mal, mas não agrega nada. O próprio Wellington Rato, para mim, depois que ele chega no Goiás, tem uma queda muito grande. Não acho que é o único culpado, nada disso. 15 jogos, 1 gol apenas e 2 assistências. Acho que até fez bons jogos, o Avaí lá na ressacada, contra o Botafogo de Ribeirão Preto aqui também, só que é aquele jogador que se esconde, né? O jogo, por exemplo, no de ontem, contra o CRB, era para o cara chamar a responsabilidade, pedir uma bola no pé, tentar um chute de fora, um drible aqui, distribuir o jogo, e nada, o Wellington Rato acanhado, né, dentro de campo. Então, para mim, o Goiás ele precisa pensar em algumas mudanças. O Messias também na defesa, um zagueiro que não tem essa característica de um xerifão, se esconde também nos momentos difíceis. Eu acho que, tecnicamente falando, para uma Série B não é um zagueiro ruim, mas
já deu, né? Eu vejo que também já está um pouco queimado com a torcida, e o Tite também na questão defensiva, mais uma daquela coisa, um contrato por currículo, né? E não propriamente pelo que vinha jogando, já que a própria queixa do torcedor do Fortaleza era exatamente essa. O torcedor do Goiás tem agora baixo ritmo, talento, não está jogando bem, parece um pouco desmotivado, e os dois têm contrato para o ano que vem, tá? Tanto o Messias como também o Tite. Mais um também que eu não permaneceria para o ano que vem, o lateral direito Fábio, né? Chegou aí para suprir o William Lepp, que pelo menos não precisou passar por cirurgia, mas não vem convencendo também não. Tanto é que até agora ele já ficou no banco de reservas 5 vezes, o Mancini inverteu o Diego Caetano, traz o Lepp para a esquerda, volta para a direita e não colocou o Fábio. Acho que isso explica também, né, a baixa produtividade nos treinamentos, algo semelhante ao que aconteceu